Programa 30 Minutos no ar, para você que acompanha pela pntv.com.br, para você que acompanha também pelo Facebook, Potiguar Notícias, e por todas as redes sociais que a gente transmite o programa. O programa de hoje, quarta-feira, traz aqui o professor João Maria, traz aqui funcionária do sistema, integrante da equipe Sistema Gleice, que é estudante de psicologia, está se formando, e traz também nosso amigo professor Arthur Jordan, professor de matemática. Lembrando que o programa 30 Minutos tem como apresentação Burton Júnior, que gentilmente cedeu o programa, essas 4 edições do programa, para a gente fazer uma série especial sobre o Enem. Então já começa o programa mandando um alô especial aí para o meu amigo, meu irmão Burton Júnior, que é o apresentador titular aqui do programa. Lembrando também que a gente hoje está no 3º programa, agora de outubro, e semana que vem a gente ainda faz o 4º programa, sempre trazendo dicas especiais aqui para você que vai fazer o Enem, ok? Lembrando que o programa 30 Minutos tem o patrocínio do Sistema Colégio e Curso. Queria começar dando as saudações aqui para os meus companheiros, professor João Maria. Olá, João Maria, tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos. É um prazer estar de volta, né? Mais um programa aqui. É isso aí. Vamos dar aqui também as boas-vindas para a Gleice. Gleice que tá, vou confessar para vocês, o programa é informal aqui, viu, Gleice? Fique tranquila. Gleice disse que estava nervosa, que nunca tinha falado de frente para as câmeras, só a câmera do Instagram dela, certo? E fique tranquila, não precisa ficar nervosa. Quer um cafezinho? Não, muito obrigada. Ainda bem que não tem. Ainda bem que eu sei que não tem. Dá um alô aí, Gleice, pro pessoal aí. Olá, boa tarde. Foi só boa tarde, limpo e seco aí, viu? E aí, Arthur? Olá, boa tarde. Como nosso amigo João Maria falou, é um prazer imenso estar aqui novamente, né? Que eu estive aqui, eu acho que mês de agosto, né? Falando sobre o Enem também e fazer parte dessa equipe que prepara esses alunos de maneira tão brilhante para essa prova que é tão importante para cada um deles. Eu vou começar também fazendo um protesto aqui, viu? Não sei quantos programas e só dá um microfone com fio pra gente aqui, ó. Aí hoje arranjaram um microfone sem fio para a Gleice. Vocês estão vendo aí, ó, como tem algum tipo de privilégio aqui na PNTV. Eu vou fazer uma reclamação lá a Pinto Júnior, que a gente fica com o microfone com fio pendurado aqui e Gleice fica com sem fiozinho ali. Tem que ter um microfonezinho de Ana Maria Braga, daquele que é só o fiozinho aqui, né, Arthur? Ou desse mesmo. Bem, mas vamos lá. A gente vai fazer 2 rodadas aqui por cada participante e eu começo como professor de física, trazendo umas dicas legais aqui para a prova de física. É considerada, sim, uma das provas mais difíceis do Enem, a gente não pode negar. Então a galerinha que está em casa, viu, Gleice, Arthur, João, tem que se dedicar realmente. Os conteúdos de física são, de fato, junto com matemática, junto com química, com biologia, são os mais complexos, que exigem um maior grau, principalmente de cuidado, né? A gente sabe que a prova de história, por exemplo, também é uma prova muito difícil, né? Mas a prova de física, a gente costuma dizer que é uma prova mais assustadora, né? Porque às vezes o aluno não estudou aquele assunto e às vezes ele nem viu aquele assunto, né? Então, é uma prova capciosa, é uma prova que tem que se dedicar, tem que aproveitar essa reta final aí, quem ainda está no gás de estudar, tem alguns alunos que já estão pisando no freio, mas quem ainda está no gás de estudar nessa reta final, é importante fazer uma revisão sempre naqueles assuntos que mais caem na prova, certo? Eu já fiz a revisão aqui no primeiro programa de energia, fiz no programa passado de leis de Newton e vou trazer aqui um pouquinho de dicas de eletricidade, que é importante vocês fazerem um resumo da parte de eletromagnetismo. Se você abrir a prova e não tiver uma questão de eletromagnetismo, pode se levantar e ir embora. Você está na sala errada, você não está fazendo Enem. Não existe prova do Enem sem questão de eletromagnetismo. Daniel, e o que é o eletromagnetismo? O eletromagnetismo é aquela teoria que vai unificar todos os princípios, o nome já está dizendo, eletromagnéticos, né? Inicialmente, se achava que a eletricidade era separada do magnetismo e que a própria eletricidade era separada da eletrostática. Então, são 3 assuntinhos que vocês têm que revisar, vocês têm que relembrar.
ou pega o livro para estudar, ou pega teu material da escola, ou dá uma pesquisada no Google, ou dá uma pesquisada no YouTube. Esses 3 assuntos que eles caminham juntos. A chamada eletricidade, que é a eletrodinâmica. Eletrodinâmica são as cargas elétricas em movimento, corrente elétrica, resistores, toda essa parte que é importante vocês fazerem a revisão. Potência elétrica, energia elétrica, tudo isso vai estar na eletrodinâmica, certo? Na eletrostática vai estar o estudo das cargas elétricas em repouso, são as interações entre as cargas. Por exemplo, o que acontece dentro de um átomo, a gente estuda via eletrostática, né? Por exemplo, o próton é uma carga elétrica positiva, o elétron é uma carga elétrica negativa, né? Então, essas interações entre as cargas são estudadas na eletrostática. E aí eu destaco a lei de Coulomb, que é importante vocês fazerem uma revisão, que estabelece a força elétrica entre as cargas, né? É importante vocês fazerem uma revisão também na parte de campo elétrico, né? A interação entre cargas, uma no campo elétrico da outra. Então, a galerinha que está estudando para o Enem, com certeza está lembrado desses tópicos aí que eu estou falando. E, por terceiro lugar, o magnetismo, que são as leis que inicialmente estavam relacionadas aos ímãs, né? Força magnética, os polos de um ímã, né? Polo norte, polo sul, e com a fusão, digamos assim, você passa a estudar essas 3 partes de forma única. Por quê? Porque aonde tem carga elétrica em movimento, vai ter força magnética, né? Então, é um fenômeno chamado indução eletromagnética, que faz com que o movimento das cargas elétricas gere uma força magnética. Então, é muito importante, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque o programa aqui é bem dinâmico, né? Mas é muito importante, e eu tenho certeza que eu estou falando aqui de uma questão que vai estar na prova, né? Então, não deixe de revisar a parte de eletromagnetismo. Vai cair eletrodinâmica, pode cair resistores, pode cair potência elétrica, pode cair a lei de Ohm, né? OHM, né? Então, é muito importante vocês fazerem uma revisãozinha nessa parte. Eletrostática, que são as cargas elétricas em repouso, e o magnetismo. Lembrando que a teoria do eletromagnetismo é a teoria que vai unificar esses três ramos da física e vai torná-los inseparáveis. Aonde tem um, vai ter os outros 2, certo? Então é muito importante vocês lembrarem dessa questão do eletromagnetismo. Fica a dica, passando agora para João Maria. Boa tarde de novo. Para a dica de ciências humanas e na parte de história, como o Daniel falou, se você chegar para fazer a prova de ciências humanas e história e não tiver nada de Era Vargas, é porque o negócio está complicado. Todo ano, todos os Enems, sempre caem 1, 2 ou 3 questões sobre Era Vargas. E aí o que era Vargas? Né? Falar que Vargas talvez seja a personalidade política mais importante da história da República, né? Quase inegável isso. Vargas vai ter um governo dividido em 3 períodos inicialmente, o governo provisório de 30 a 34, logo após o que ele chama de Revolução de 30, que foi um golpe. Na historiografia atual trabalha que o movimento de 30 não é uma revolução, mas sim um golpe de Estado dado, tendo que em vista o próprio Vargas participava do governo da Primeira República, né, do então presidente Washington Luiz, ele era ministro da Fazenda e não se convoca alguém para ser ministro que é um inimigo, né, se convoca um aliado. E aí o golpe de Estado, o início do governo, de 30 a 34, governo provisório. No meio disso daí, em 1932, eu tenho o movimento constitucionalista em São Paulo, ou Revolução Constitucionalista, a qual o grupo paulista, que era dominante na Primeira República, né, a oligarquia paulista, querendo readquirir o poder político que havia perdido, alegando que Vargas queria se perpetuar no poder. Aí dentro desse movimento, uma guerra civil, que o Brasil, a historiografia nacional pouco fala em guerra civil, fala em conflito, em motins, mas não em guerra civil, foi uma guerra de brasileiros contra brasileiros, vencido militarmente por Vargas, mas perdido, né, politicamente, porque o mesmo convoca eleições em 1933. E aí essas eleições organizam o Congresso em 34, onde o mesmo Vargas, que em 30 consegue se perpetuar, né, se colocando como um candidato, né, se elegendo indiretamente, aonde o mesmo assina a Constituição de 34, se colocando como não candidato em 38.
E aí de 34 a 37 eu tenho o período constitucionalista. O que é que acontece também no meio disso daí? O movimento chamado por Vargas de Intentona Comunista, ou o Levante Comunista de 35. Intentona significa golpe fracassado, que tem a participação efetiva do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Rio de Janeiro, muito mais efetiva do Rio Grande do Norte. O movimento realmente fracassou, né? Há todo um avanço, né, do militarismo no período Vargas nesse momento, a qual o mesmo em 37, lançando mão de um plano forjado, né, manipulado por ele, o capitão Olímpio Mourão Filho, né, que fazia parte das fileiras da Ação Integralista Brasileira, que era uma organização política, né, muito semelhante ao que nós temos na Europa, no nazismo e no fascismo, né, onde ele alega uma insegurança nacional, fecha-se o Congresso, dá um golpe de Estado, que a gente fala de golpe dentro do golpe, isso em 37. E aí se inicia o Estado Novo, a fase mais ferrenha, né, do Estado, né, varguista, né, um Estado de exceção. Isso falando do período de 15 anos de governo ininterrupto, porque ele retorna mais à frente, né, na década de 50, eleito democraticamente diretamente. Né. No final dos anos 40, o apoio de Vargas aos Estados Unidos da América, e principalmente aos aliados, né, tendo a construção do nosso trampolim da vitória, aqui em Parnamirim, né, aonde, né, ele chama a atenção pelas posições políticas de Vargas, onde Vargas não... como posso dizer, não tinham afeição à política liberal, ao liberalismo, principalmente estadunidense, e vai dar o apoio aos Estados Unidos, isso em virtude dos empréstimos feitos para a construção da Companhia Siderúrgica, né, Nacional nessa época. Então, minha dica fica, nessa primeira dica, era Vargas. Falou tudo, sabe tudo, professor João. E aí, Arthur, qual a dica que com certeza vai cair na prova de matemática? Então, nos últimos anos, nos últimos 5 anos, né, da prova do Enem, a gente pode perceber que um dos assuntos que não deixa de cair nunca é o que a gente tem chamado ultimamente na matemática de tratamento da informação, né, que vai ser a parte de dados, a coleta e o uso de dados matemáticos sobre as informações, sobre os temas que a prova aborda, né? A gente sabe que é uma prova extensa e para a matemática principalmente, porque matemática a gente tem 1/4 da prova, né? A metade da metade. São 45 questões só de matemática, então é muito importante a gente perceber que esse é um dos assuntos mais importantes, que a gente vai precisar observar e prestar muita atenção nas questões de porcentagem, que sempre cai, nas questões que vão trazer proporções principalmente, né? Então, a princípio, e como mais importante, como que mais cai, a gente tem as proporções, né? Que aí é o que a gente chama, né, no dia a dia de regra de 3, a gente usa muito isso para resolver essas questões. Ok, e eu destaco ainda também, me intrometendo aqui na sua parte, a questão de tabela, de gráfico, né? Que às vezes o aluno que vai fazer o Enem, ele fica com dificuldade de descobrir qual é o assunto daquela questão, mas que ele não precisa se preocupar com isso, ele precisa acertar. Na verdade, eu digo porque eu já vi algumas questões que a gente, às vezes, ou fica na dúvida qual assunto de fato é aquele, ou às vezes é uma questão que tem até 2 assuntos envolvidos ali, uma regra de 3, uma porcentagem, uma proporção. Exatamente. Né? Ou eu estou falando besteira aqui? Não, tá não. É porque o tratamento da informação, como eu disse, engloba toda essa parte, né? Toda essa parte de dados, de gráficos, de tabelas. E para resolver isso, muitas vezes a gente precisa desses outros assuntos que são as proporções. Por exemplo, porcentagem, a gente tem 2 maneiras de resolver. E o que é mais comum é que a gente use as proporções, né? E aí, porcentagem agregado à leitura de gráficos e tabelas, tudo isso está junto, está misturado. E é muito importante porque sempre cai, sempre cai. Ok. E aí, e uma observação aqui com relação ao que o João falou, eu me lembro que a gente discutiu outro dia sobre essa questão da prova do Enem, e a gente não vai entrar em questão política aqui, mas é importante fazer a percepção da questão de direita e esquerda, né? E o aluno que vai fazer o Enem agora, ele tem que lembrar, se eu estiver errado, me corrige, João, mas assim, a gente teve nos últimos 12 anos uma prova elaborada por uma banca que tinha uma tendência mais para o lado esquerdo. E agora a gente vai ter o segundo Enem, o primeiro foi o do ano passado,
E esse Mas vai ainda foi elaborado por antiga banca. Isso, exatamente. E a gente vai ter agora a segunda prova do Enem, que claramente é uma banca que dá mais uma guinada à direita. Acho que é SES Gran Rio, acho que está. SES Gran Rio. SES Gran Rio, que está elaborando a prova do Enem. Então, assim, aí o aluno que está em casa acompanhando, que está acompanhando a gente, vai dizer assim, mas o assunto não é o mesmo? Mas, por exemplo, você tem que ter cuidado na redação. Né? Por quê? Porque você tem que entender quem é que está do outro lado. Né? E não é que você vai agradar, mas você não precisa contrariar. Eu me lembro que quando eu fui fazer vestibular, estou até entregando minha idade aqui, que na minha época era vestibular, mas o professor me ensinava isso. Ele dizia, você não precisa se preocupar em agradar a pessoa que está corrigindo tua redação. Agora, se preocupe em não provocá-la, se preocupe em não... Por quê? Porque é um ser humano que está do outro lado, corrigindo a prova. Né? Então, a minha dica para você que vai fazer a prova é que, por exemplo, a redação sua vai ser corrigida tecnicamente, baseada em critérios técnicos, mas tem um ser humano do outro lado. Né? E de 2016 para cá, a gente tem uma outra banca que tem, sim, claramente, não se pode negar, não se pode esconder isso do aluno, uma tendência mais um pouco para o lado direito. Não nem direito, uma tendência mais conservadora. Conservadora, exatamente. É necessário o aluno saber com quem ele está dialogando do outro lado. Ele vai dialogar. Quando ele faz a redação, ele está dialogando com alguém. Com quem? Com o corretor da redação. Então, ele tem que saber que esse corretor, provavelmente, ele está mais alinhado agora, nessa atual conjuntura, já há um certo período, com um lado mais conservador. Então, alguns assuntos tem que se ter um certo cuidado, né, ao falar, ao dialogar. O aluno que vai prestar o Enem, ele não é um aluno que tem que se preocupar só com a história, com a matemática, com a física, com a química, ele tem que se preocupar com o contexto geral e aonde ele vai inserir aquilo dali. Né? Um aluno não mais só conteudista, né? Não só mais ligado no conteúdo, mas saber onde se aplica a Era Vargas dentro da história do Brasil, saber onde se aplica o conceito de elétrica, saber onde se aplica o conceito da informação, né? No caso da matemática, né? Inserido, né? Nisso daí. Pronto, hoje mesmo estava elaborando, corrigindo algumas questões com a turma do ensino médio e tinha uma questão falando sobre a guerra civil nos Estados Unidos, né? Calculando a porcentagem de mortos de cada lado. Então, em história, mas porcentagem, matemática, né? Então, é uma coisa interessante que o Enem trouxe, né, para as salas de aula, essa multidisciplinaridade, né, dos assuntos. Bem, então a gente finaliza esse primeiro bloco com os assuntos que com certeza vão cair na prova, e eu queria fazer o desafio agora, começando por mim, para a gente tentar acertar aquela questão que ninguém vai acertar. Então, o assunto, peguei Arthur agora, então o assunto que eu destaco, tentando acertar aquela questão que ninguém vai acertar... Aí você me complica, porque em matemática são 45 questões, né? E todo mundo vai dizer um assunto diferente, mas todo sempre mundo tem um assuntinho guardado ali. Tem. E eu sonhei, dormindo agora, essa noite, né? Tem gente que sonha acordado, eu sonhei que ia cair uma prova envolvendo a parte de ondas e envolvendo a parte de frequência de onda relacionada a sinal de TV, sinal de celular, sinal digital, sinal analógico. Então, você que quer aí uma dica de assunto para pesquisar, dá uma pesquisada nesse assunto. Daniel, eu vou estudar o quê? Você vai estudar a definição de onda, rapidinho aqui, que esse segundo bloco é mais curto um pouquinho. Você vai estudar a definição de onda. O que é onda? É perturbação que se propaga transportando energia sem transportar matéria. Esse é o ponto crucial das ondas. Você vai estudar a parte das ondas que ou são mecânicas ou são eletromagnéticas. Então, só tem essas duas opções. Toda onda ou vai ser mecânica ou vai ser eletromagnética. Toda onda ou vai ser unidimensional ou bidimensional ou tridimensional, né? E toda onda ou vai ser longitudinal ou transversal. A onda de rádio é uma onda tridimensional, transversal e eletromagnética, certo? Por que eu estou trazendo esse assunto? Porque você que é mais atento percebeu que está tocando nas rádios. Eu ouvi essa semana, passando numa das rádios aqui que a gente ouve, uma propaganda falando sobre o sinal digital da TV, que ele é muito parecido com o sinal da telefonia. Então, quando entra o 4G no município, esse 4G ele está numa frequência de onda muito parecida
com a frequência de onda do sinal digital de TV. Então, pode haver a sobreposição de ondas, de frentes de onda, que tecnicamente e popularmente é chamado de interferência, né? Lembrando que nas ondas existe a interferência construtiva e destrutiva. A interferência construtiva é quando duas ondas somam seus efeitos para tornar-se uma onda ainda mais potente. Quando a gente reúne vários alto-falantes em um trio elétrico, as ondas sonoras emitidas por aqueles alto-falantes se somam, produzindo um som mais potente. Então, esse é um caso de interferência construtiva, onde a soma é positiva. E quando o sinal da telefonia 4G interfere no sinal digital de TV aberta, aí a gente tem uma interferência negativa, que é quando uma onda atrapalha o funcionamento da outra. Então, fica a minha dica para você que está estudando: se cair uma questão de onda, se cair sinal analógico, se cair sinal digital, eu vou cobrar vocês e vou dizer, eu disse, para vocês estudarem. Certo? Vai lá, João, tua dica aí. Essa parte de história, assim, de adivinhar, porque a prova de história ela contempla quase todos os assuntos, mas eu acho que uma dica, além de Era Vargas, uma dica assim do adivinhar, eu acho, pela forma da banca, da Cesgran Rio, cair alguma coisa sobre Idade Média e principalmente feudalismo, né? O que é o feudalismo? O feudalismo é o sistema político-econômico, né, na Idade Média, né, da servidão coletiva, da servidão baseado na servidão coletiva e agrária. Esse é o conceito de feudalismo e as relações que vão acontecer entre o senhor feudal, suzerano, vassalos e servos. Servos são diferentes de escravos, né? Os servos são servos porque querem servir alguém. Geralmente serviam, né, por proteção e comida na Idade Média. Fica essa minha dica: feudalismo e as relações políticas no feudalismo. Vai lá, Arthur, tua dica. Então, a minha aposta para o Enem 2017, né, de uma questão que talvez as pessoas não esperem muito, seja uma questão sobre função, certo? E mais especificamente função exponencial, certo? Então a gente precisa ter cuidado, né? A gente precisa rever aqueles conceitos de mudança de base de potência, né? A adaptação das mudanças das bases das potências para conseguir resolver a questão. Eu tenho uma potência de base 8 e uma potência de base 32. A gente consegue colocar as duas potências numa base 2, né? Decompondo, fatora a base da potência, né? E a gente precisa relembrar as propriedades das potências para conseguir resolver esse tipo de questão. Além de função exponencial, sempre cai função quadrática, função de segundo grau, certo? Então, atentar para as raízes da função, os vértices, valores de máximo, de mínimo, que sempre está na prova, certo? Dá uma revisada nessas coisas aí, que é sucesso. Ok, então, super dicas aí. Vamos passar agora para a nossa amiga Gleice. Ela vai fazer uma super propaganda do Sistema Colégio de Curso e em seguida a gente volta para as considerações finais de cada um. Vamos lá, Gleice? Vamos lá. Sistema Colégio de Curso, educação com qualidade do ensino infantil ao médio e uma excelente equipe de professores preparando seu filho para o ingresso na universidade e para a vida. Visite uma de nossas unidades. O sistema oferece também modalidades de tempo integral com preço escolar, acompanhamento pedagógico e nutricional. Sistema Colégio de Curso, matrículas abertas no centro de Parnamirim, Nova Esperança, Petrópolis e Lagoa Nova, né, Daniel? Agora, informações 3645-9601. Mandou bem, viu? Mandou bem. Acho que a PNTV vai contratar. E vocês passaram sempre umas dicas, e uma dica muito importante também para o Enem é trabalhar a questão emocional. Que cada vez mais as questões emocionais atrapalham qualquer pessoa que vai fazer essa avaliação, e a ansiedade também é super importante você trabalhar e acompanhar e buscar dicas e formas de trabalhar essa ansiedade em si. Vamos lá, né? eu vi que você está soltinho aí, vou trazer uns desafios para vocês aí. Tá. Se eu não responder agora, eu respondo no próximo, porque eu já fui convidada. Pronto, no próximo programa, Gleice, que está se formando em psicologia, vai trazer dicas bem legais aí para você que vai fazer o Enem. Você fez Enem? Fiz. O ano passado, não foi? Não. Gleice fez Enem. E aí, qual é o ponto que você falou, ansiedade, a semana antes do Enem aí? Você lembra ainda como estava o... Porque os alunos estão passando por isso, né? Faltam 2 semanas agora. Só que cada vez mais essa cobrança do Enem, ela está sendo muito alta. E aí na minha época eu não tinha tanta pressão porque existia o Enem e vestibular. Então a minha pressão para o vestibular foi bem maior que o Enem. Então eu fiz o Enem como experiência.
E aí realmente uma avaliação muito cansativa, e aí vocês precisam sim se preparar cada vez mais. E aí eu acho que as escolas cada vez mais estão oferecendo, no sistema, por exemplo, a gente já faz a orientação profissional com os alunos, que aí capacita cada vez mais para esse momento. Na semana antes da prova, Gleice, estuda pra caramba, 6 horas por dia, 8 horas por dia, ou pisa no freio? O que você acha? Mas pisa no freio assim de uma vez e não estuda nada? Dá só uma aliviada. Dá uma aliviada. Ok. Eu acredito que é importante. Até porque é uma prova muito cansativa. Se você não dormir bem, não se alimentar bem, você não vai conseguir ter um bom rendimento. Alimentação, feijoada, joelho de porco. Alimentação. Eu falei isso na palestra sobre ansiedade no sistema. Não adianta você comer uma bacia de cuscuz, por exemplo, todos os dias, e no dia antes você comer uma saladinha de fruta porque falaram que é bom. Você tem que continuar sua alimentação normal. Nada de fazer coisas diferenciadas. Fazer o que já fazia. Dormir. Muito pouco. O normal. O seu normal, que é bom para o seu organismo. Se você tem o hábito de dormir 8 horas, você vai dormir 8 horas. Se você tem o hábito de dormir 6, você vai dormir 6. Ok. E aí nada de ficar se esforçando para fazer algo diferente. Ok, e eu vou trazer também uma dica para você que é sobre o local da prova. Muita gente esquece. Tem um exemplo engraçado, pitoresco, que a gente conta toda a vida para ninguém esquecer. O menino viu local da prova, Valfredo Gurgel. Aí no dia da prova, ele pegou o ônibus e disse: motorista, eu quero descer no Valfredo Gurgel. E aí o motorista deixou ele lá em frente ao hospital, onde não era local de prova, e ele esqueceu do detalhe que existe uma escola em Natal chamada Valfredo Gurgel. Esse exemplo pitoresco, cômico, eu conto toda a vida para você lembrar de ir antes no local da prova. Porque o normal é a gente fazer o Enem no lugar que a gente nunca foi. E aí a gente precisa ir um dia antes para saber onde é. De preferência usando o mesmo meio de transporte que a gente vai usar. Se vai de ônibus, se vai de carro, não interessa. Faz com o mesmo meio de transporte. Para quê? Para você já ter a noção do tempo que você vai gastar, que horas você vai chegar. Por quê? Por quê? Porque se você perder a prova, você corre para casa e vai estar passando lá na Globo a reportagem dos alunos que perdem a prova todo ano porque chegam 10 segundos depois do portão fechar. E aí essa questão de horário é muito importante a gente lembrar do horário de verão, certo? Boa, Arthur, muito boa. A prova, ela tem o horário lá no cartãozinho de inscrição que você recebe em casa, Brasília. ou lá no site, o horário é de Brasília, certo? E a gente precisa lembrar que em Brasília nós temos o horário de verão, certo? Que a gente não cumpre. Vai estar uma hora na aqui. frente do nosso. Exatamente. Então, o horáriozinho que está lá no seu cartão de inscrição, você tem que lembrar que é 1 hora antes, certo? 1 hora antes. Ok, vamos para os alôs agora, encerrando. Quantos minutos a gente tem aí, Kevin? 2 minutos, pronto. Então dá para a gente fazer uma rodada de alô e depois a gente faz uma rodada de considerações finais, ok? Então minha rodada de alô vai para Kevin Magnussen, aqui nosso da equipe técnica, vocês não podem ver, mas ele está operando aqui. Mexe aí nos caras, faz alguma coisa aí na câmera aí para o pessoal ver que você está aí, vai. Isso, olha ele aí. Pronto. Então, Kevin Magnussen aqui com a gente. Um alô também para Daniele, que sempre faz a parte logística aqui para funcionar o programa aqui na PNTV. Um alô para Pinto Júnior, nosso diretor aqui da pntv.com.br. Um alô especial para Burton, que é o apresentador. Para todos os alunos do sistema, certo? Que estão acompanhando a gente, vão ver o programa ou agora ao vivo ou o link depois que a gente vai compartilhar. Então, um alô para toda a galerinha do sistema, do 3º ano, 2º ano, 1º ano, todos os alunos do sistema. Um alô especial para todos os alunos das escolas de Parnamirim que estão acompanhando o nosso programa. E o alô especial sempre para a galerinha lá de Vera Cruz, que também acompanha o programa com a gente. Seus alôs, João. Um alô especial vai para toda a família Sistema, que forma os sistemas, né? Não só uma unidade, mas todos. Aos alunos do 3º ano, principalmente, do ensino médio, que vão para o Enem esse ano. As outras turmas também, mas em especial o pessoal do 3º ano do ensino médio. Alô, Gleice. Alô para a galera do sistema também, a equipe e alunos. E para toda a galera de Vera Cruz também. Arthur. Conterrânea. E aí você já emenda os alôs no alô final, que aí eu termino aqui já. Né, Kevin?
Chegando ao fim aí o programa, vamos lá. Então, meu alô hoje vai também para a galera do sistema, a galera do pré, que vocês são, show de bola, certo? A gente confia muito em vocês, vocês são muito capazes, certo? Para todos os meus alunos por aí, nesse mundo todinho, meu alô e meu abraço forte. Gleice, encerramento aí, dá uma consideração final. Gostou do programa? Não gostou? Diga a verdade, odiei. Não, gostei, não estava preparada, fui pega de surpresa. Ok, João. Estamos aí, gostei mais uma vez de participar. Né? Um alô finalzinho só para meu amigo Burton, que está em Brasília, né? Isso. Doutor Burton. Alô para ele. Burton, vou terminar de montar a nave, viu? Burton foi para Brasília receber mais um prêmio da aeronáutica, recebeu uma medalha lá de honra pelos serviços prestados. Para você que acompanhou o programa, que teve a paciência de chegar agora até o final, 30 minutos de programa, muito obrigado por ter nos acompanhado. Semana que vem a gente está aqui com o programa final dessa série que traz aqui as super dicas para o Enem. Obrigado por ter nos acompanhado, valeu aí pela audiência e a gente se encontra por aí e se encontra no próximo programa 30 minutos. Valeu. Valeu, tchau. Tchau.